Como diminuir o consumo de combustível? A maioria das pessoas botam a culpa no carburador, como sendo o principal vilão pelo alto consumo de combustível, mas na maioria das vezes não é. Então segue abaixo algumas dicas e considerações para uma boa utilização do seu combustível. Com certos cuidados, é possível diminuir até 20% do consumo na cidade. O gasto com combustível é sempre preocupante. Mas existe uma série de medidas que pode diminuir o consumo e a poluição nas grandes cidades, do horário de abastecer até a maneira de dirigir. O motorista pode influenciar no consumo do veículo e, consequentemente, no seu bolso. Com certos cuidados, é possível diminuir até 20% do consumo. Para colocar o combustível de maneira correta, a primeira dica é encher o tanque de manhã cedo. A temperatura ambiente e do solo é mais baixa e os postos de gasolina têm seus depósitos debaixo da terra. Ao estar mais fria a terra, a densidade da gasolina é menor. O contrário se passa ao meio-dia ou à tarde, quando a temperatura do solo sobe, e os combustíveis tendem a evaporar. Ainda para evitar a evaporação, encha o tanque antes que caia abaixo da metade. Quanto mais combustível no tanque, menos ar, o que dificulta a evaporação do combustível. Em dias de muito calor, estacione na sombra. Outra dica é não encher o tanque quando o posto estiver sendo reabastecido. Se chegar ao local e tiver um caminhão-tanque, evite. O novo combustível se mistura ao restante e aos sedimentos do fundo. Assim, você corre o risco de abastecer com combustível sujo. Já na hora de guiar o carro, acelere de maneira constante e progressiva, pressionando o acelerador à medida que for necessário e não acelere entre as mudanças de marcha, com o pé na embreagem. Se o semáforo fechar ou o trânsito parar, por exemplo, diminua a velocidade gradualmente. Frear e acelerar bruscamente aumentam o consumo. Motor em boas condições também evita desperdício. Portanto, verifique periodicamente o estado dos cabos, velas e bobina. Um bom funcionamento da ignição é fundamental para uma boa queima de combustível. Outro cuidado é com a embreagem. Quando está patinando, o essencial é acelerar mais para fazer o carro andar. A direção alinhada e os pneus calibrados também são fundamentais para baixar o consumo. Outras dicas: procure fazer a troca de velocidades dentro da faixa de rotação do motor recomendada 3.000 rotações por minuto. Não estique as marchas desnecessariamente. Não conduza em alta velocidade. O consumo andando a 120 km por hora pode ser até 20% maior do que a 100 km por hora. Andar com rotação baixa em marchas altas 40 km por hora em quinta, por exemplo. Força o motor e aumenta o consumo. Se for ficar parado por mais de 2 minutos, desligue o motor. Na descida, utilize as mesmas mudanças que seriam necessárias para uma subida. A utilização do ar-condicionado pode aumentar em até 20% o consumo de combustível. Biarre com os vidros fechados.